Oi, gente, bem-vindos à nossa quarta aula. A aula de hoje é sobre os modelos de atenção à saúde e como que é esse processo de classificação e estruturação do Sistema Único de Saúde. O SUS, ele apresenta três grandes pilares. O primeiro deles é a rede, que é esse processo de integração entre os serviços interfederativos, que é a União, o Estado e o município. O segundo pilar do SUS é a regionalização, que foi a aula 3, como que acontece esse processo de região em saúde, de um município atender o paciente do outro, o repasse do dinheiro, tudo isso nós vimos na aula 3. E o terceiro grande pilar do SUS é o processo de hierarquização, que são os níveis de assistência, que é a atenção básica, a secundária e a terciária. Lembrando que a atenção básica, ela também pode ser chamada de atenção primária, porque é o nosso primeiro acesso ao sistema de saúde, que também muitas vezes é chamado de porta de entrada do SUS. E os nossos níveis de hierarquização. É claro que se eu preciso de uma consulta de rotina, eu não vou inicialmente me dirigir ao pronto-socorro, que é a atenção terciária, nem vice-versa. Então, tudo deve acontecer inicialmente no primeiro nível, que é o nível da atenção básica. A atenção básica, também chamada de atenção primária, ela se caracteriza por um conjunto de ações em saúde que podem ser do âmbito individual ou do âmbito coletivo. Como assim, Zaira? Ela atua como um filtro. É na atenção básica que nós conseguimos perceber e também identificar as pessoas que precisam ser direcionadas aos outros níveis de atenção. Então, boa parte das nossas necessidades de saúde, cerca de 85% dessas necessidades, são sanadas já na atenção básica. Então, ela é o nosso filtro mediador. Quando nós temos uma unidade básica forte, que atua da maneira que está explanado no projeto, esse bairro é muito bem atendido e a população tende a adoecer menos. Como que funcionam então esses serviços? A atenção básica, por ser essa porta de entrada do SUS, ela é um articulador e desenvolve programas e ações de saúde. E ela considera, consequentemente, a sua população e o seu território. A atenção básica, ela possibilita a resolução desses problemas e, caso seja necessário, ela então nos encaminha para um outro nível de atenção. Eu não posso chegar na atenção básica, lá na UBS do meu bairro, com febre, querendo que eles me deem um atestado. Se você já chega febril na unidade, você não deve se encaminhar na unidade do seu bairro. Você deve ir então para a atenção secundária, que é a UPA. A UPA da sua regional, depende qual é a mais próxima de você no momento. As unidades básicas de saúde são as principais estruturas físicas da atenção básica e elas estão muito próximas e vinculadas ao usuário. Nem todo bairro tem uma unidade básica de saúde. A gente vai entender o porquê, como que são implantadas essas unidades básicas de saúde. É feito um processo chamado de territorialização. Então, muitas vezes, uma unidade básica de saúde atende paciente de 2, 3 bairros próximos. Então, tem um motivo também do porquê cada bairro não ter a sua própria unidade básica de saúde, que muita gente chama de PSF, ou então chama de postinho, mas o correto é a unidade básica e eu vou explicar o porquê para vocês. Essas unidades básicas, elas têm o processo do acolhimento do paciente. Então, ela tem que conhecer o seu paciente, a sua necessidade de saúde. Isso acontece por meio dos agentes comunitários em saúde. Então, esses agentes são divididos por regiões do bairro, que é chamada de microárea. E muitas vezes, esses agentes conhecem os moradores pelo nome e as suas necessidades. Então, a dona Joana, que é diabética, a dona Maria, que recebe a medicação para hipertensão e mora sozinha, precisa de uma atenção especial. E eu chamo a atenção para vocês que não é mais correto chamar de postinho do bairro e nem PSF. Por quê?
O PSF, na verdade, é uma sigla para Programa de Saúde da Família. É um dos programas que existem dentro da Unidade Básica de Saúde. Assim como existe o Hiperdia, como existe o Programa Saúde da Mulher, na verdade é só um programa dentro de vários, que é a Unidade Básica de Saúde. Então, a função da Unidade Básica de Saúde é justamente essa. Ela acolhe os pacientes, tem as consultas de enfermagem, as coletas de CCO, o pré-natal, a vacinação, as visitas domiciliares que são feitas pelos agentes comunitários de saúde e caso a escola do bairro necessite ou chame os agentes, também ocorre muitas vezes atividades em grupos nas escolas, além da educação em saúde, que são as palestras que muitas vezes ocorrem na própria unidade. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho da história do Programa Saúde da Família, como ele surge no Brasil e como ele está estruturado hoje. Inicialmente, o Programa Saúde da Família surgiu em 1994 e ele foi uma iniciativa do governo federal para implementar a atenção básica nos municípios. E ele tinha, na sua primeira estrutura, apenas um médico, que era o médico chamado de médico da família, um enfermeiro, os auxiliares de enfermagem, que não eram técnicos ainda, e os agentes comunitários da saúde. Qual era o objetivo desse programa? Era reorganizar o serviço e a prática profissional. Só que esse programa, ele já foi, como eu vou dizer para vocês, ele já tem uma nova formatação. Existem muitos locais que já contam com os técnicos de saúde bucal, ou deveriam contar, que a estrutura nova da Unidade Básica de Saúde, a intenção do governo federal é que cada Unidade Básica de Saúde possa contar com a sua estrutura de saúde bucal. Então, possa fazer o processo de higienização, filtração, serviços básicos ali naquela unidade também. Funcionando adequadamente, essa estratégia, esse programa Saúde da Família consegue resolver 85% dos problemas da sua comunidade, prestando um atendimento bom dentro do seu nível, que é a atenção básica, e estabelecendo principalmente um vínculo com a sua população e melhorando a qualidade de vida. Atualmente, como eu já falei para vocês, a Unidade Básica de Saúde não pode chamar de PSF, e o PSF também não é mais um programa. Ele é chamado de estratégia. Então, é Estratégia de Saúde da Família. O que mudou, Zara? Mudou o serviço prestado e também os profissionais que nós encontramos nessa estratégia. Então, a equipe da Estratégia de Saúde da Família ela é uma equipe multiprofissional, também chamada muitas vezes de equipe interdisciplinar. O que é isso, Zara? São pessoas que são formadas em áreas diferentes da saúde. Então, algumas unidades básicas contam com nutricionista, contam com dentista, com técnico de saúde bucal. Então, já consegue oferecer para a sua população um serviço mais completo nessa prestação de serviço de saúde. E o principal objetivo é acabar com essa ideia de assistência emergencial. Porque, na verdade, a intenção da Unidade Básica de Saúde, gente, é praticar a atenção primária, que é a promoção e prevenção de saúde. Então, eu não posso chegar lá, como eu já disse para vocês, assintomático com febre, eu tô inflamada há 5 dias. Hoje eu não posso trabalhar, eu quero uma consulta, quero uma receita de amoxicilina. A gente já chega assim, fala o médico que a gente quer. Não. Então, na verdade, a intenção é não impedir, mas, é claro, possibilitar que as pessoas adoeçam menos nesse território. E assim, então, priorizando prevenção, promoção e recuperação da saúde. Atualmente, a composição ideal de uma equipe da Estratégia de Saúde da Família é médico, enfermeiro, dentista, auxiliar ou técnico de saúde bucal e o auxiliar ou técnico de enfermagem, além dos agentes comunitários de saúde. Como já falei para vocês, isso seria o ideal, mas não são todas as unidades que conseguem contar com essa estrutura de saúde bucal, porque são aparelhos caros, tem que fazer via concurso municipal para ter esse cirurgião dentista
concursado, para ter um técnico de auxiliar de saúde bucal concursado. Então, tudo isso é oneroso. E para a implantação dessa salinha onde o cirurgião dentista possa atender, também tem que mudar a planta baixa das unidades básicas de saúde. Então, esse processo de reestruturação ainda leva um tempo. Isso é o ideal da nova estratégia de saúde da família, mas não significa que todas as unidades básicas já tenham, não só em Mato Grosso, não só em Cuiabá, mas em várias cidades ainda do Brasil, a unidade básica não está estruturada dessa forma, mas é como deveria estar. O território foi para vocês que a unidade básica ela é instalada a partir de um processo de territorialização. O que a gente entende por território? Quando chega na sua casa, aquele território é seu, né? É seu porque você comprou, ou paga aluguel, você guarda suas coisas ali enquanto vai trabalhar, reside com a sua família. Então, nós temos essa ideia de território, aquilo que me pertence. Em saúde, o território ele é um espaço dividido territorialmente. Que é isso? Ele é definido de acordo com a necessidade de saúde, ou seja, só terão unidades básicas de saúde aqueles bairros que mais necessitem, ou seja, onde há vulnerabilidade, tanto social quanto econômica. Então, aquela população necessita daquela unidade para poder manter-se saudável e ter acesso à informação e serviços de saúde. A população, então, é cadastrada, o bairro é dividido por microáreas e cada microárea tem um ACS responsável. Então, dividido em microárea 1, 2, 3 e os ACS são responsáveis por essa microárea. Eles devem fazer a visita domiciliar, cadastrar as pessoas e saber se essas pessoas que moram na sua microárea têm algumas doenças crônicas. São diabéticos, são asmáticos, têm pneumonia, estão no processo de tratamento de TB, abandonou o processo de tratamento. Então, tudo isso ocorre e é responsabilidade do ACS. Eu arrisco até a dizer que a pessoa é uma das pessoas mais importantes dentro da unidade básica de saúde é o ACS. Porque ele conhece o morador do bairro pelo nome e ele consegue dizer: ah, é a dona Maria lá que eu entrego a medicação tal. Ou então ele cobra na enfermeira: olha, a medicação acabou, aquela idosa mora sozinha, eu preciso entregar. Cadê a medicação? Vamos buscar? Então, ele é uma pessoa muito importante nesse processo de comunicação. Ele é a comunicação da unidade básica de saúde com o usuário do SUS e ele leva essa demanda. E leva mesmo, gente. Que eu já vi a ACS brigando, falando: cadê a medicação do meu paciente? O recomendável, né? Recomenda-se que cada equipe seja responsável por no máximo 4.500 pessoas. É bastante para uma unidade básica de saúde, né? Mas é claro que as pessoas não vão lá todos os dias, tanto que quem já foi na unidade básica de saúde do seu bairro consegue ver logo na porta de entrada ou num corredor. Geralmente eles anexam um painel e os dias de atividade de cada coisa. Então tem um dia que é só um período, né, do dia. Tipo, segunda-feira à tarde é coleta de CCO. Terça-feira de manhã, atendimento de pré-natal. Toda quarta é dia de vacinação. Então, eles conseguem ter esse processo de organização dentro da unidade justamente para não sobrecarregar o serviço. Cada unidade, ela tem autonomia para estabelecer esse calendário. Então, eles vão funcionar da melhor forma que é para eles. Então, não é porque eu estou dando exemplo que toda quarta tem vacinação que isso acontece em todas as unidades. Tem unidade que só tem vacinação na terça-feira de manhã. Por quê? A realidade daquela unidade de saúde é que não tem nem geladeira, gente. Então chega lá o carro da Secretaria Municipal de manhã, deixa a caixinha de isopor com a vacina, só que é uma vacina que precisa ser usada de manhã. Então se não vacinou de manhã, à tarde a vacina é descartada. Por falta do quê? De uma geladeira. Acontece. E uma unidade básica de saúde pode ter várias equipes. Depende do tamanho dessa unidade, se essa unidade comporta várias equipes. Vou dar um exemplo para vocês. A unidade básica de saúde do Santa Isabel, só no Santa Isabel, gente, tem 3 unidades básicas de saúde. Ali perto do Ranulfo, né? Perto do Ranulfo tem a unidade 1 e 2. A unidade 1, o enfermeiro-chefe é o Marcelo. Esqueci o nome da enfermeira-chefe da unidade 2. E logo mais para baixo no bairro, nós temos a unidade 3. Então, olha só o tamanho do bairro. Então, tem 3 unidades de saúde dentro do mesmo bairro.
acontece nessa nova estratégia de saúde da família? Trabalho em equipe, gente. A principal forma deles atuarem, serem eficazes dentro dessa nova estruturação é o trabalho em equipe e a comunicação. É muito difícil você trabalhar sendo que um depende da comunicação do outro, e as pessoas trabalharem com raiva, com rancor, não se comunicarem, não anotarem na ficha daquele paciente o que está acontecendo com ele. Então, ele é um dos pilares para essa mudança nesse atual modelo hegemônico de saúde. Trabalho em equipe e bem feito. Nós conseguimos observar que para um grande número de pessoas distribuídas em um território, às vezes de forma dispersa e outras concentradas, é preciso desenvolver tanto esse trabalho colaborativo conjunto da equipe, quanto envolver todos os membros da equipe em trabalhos específicos, seguindo as disposições legais em cada um da sua profissão. Então, se eu sou CS, eu tenho que fazer o meu trabalho de CS com excelência. Da mesma forma, se eu sou um enfermeiro e estou colhendo o CCO, eu tenho que fazer isso de uma forma com excelência. Eu tenho que deixar a minha paciente confortável. Desculpa. Senão ela pode não retornar, às vezes nem para pegar o resultado do CCO. Então, como funciona uma estratégia de saúde da família? Eu vou falar um pouquinho agora de cada responsabilidade dos profissionais. O primeiro é o médico. O que o médico deveria fazer nessa nova reformulação da estratégia de saúde da família? Ele atende todos os integrantes da família, independente de sexo ou idade. Geralmente esse médico, gente, ele é clínico geral, então não tem essa especificação de ser só por exemplo, o pediatra, ele atende todo mundo. Desenvolve os demais integrantes da sua equipe e promove ações de prevenção e promoção à saúde da população. O enfermeiro, ele supervisiona o trabalho do ACS e do auxiliar técnico de enfermagem, realiza consultas na unidade, além, é claro, de ajudar nas visitas domiciliares, e é responsabilidade do enfermeiro da unidade ou da enfermeira colher o CCO. O técnico auxiliar em enfermagem, ele realiza os procedimentos de enfermagem básica no domicílio e executa as ações de orientação sanitária. Então, se tem algum paciente que precisa que seja trocado